Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vetor Marcas e Patentes. Construindo marcas fortes. Fale com um especialista. 3066-3999. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, é com prazer enorme que a gente está aqui hoje em nosso programa super especial, Inovação e Negócios, de todas as quintas-feiras, às 13 horas, sempre com convidado ou convidada. Hoje, duas convidadas super especiais, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7, tá? E mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. Programa hoje super especial, agradecendo aqui o pessoal da XP, que gentilmente cedeu o espaço para que a gente viesse fazer hoje aqui o programa. Programa com a pauta feminina, tá? Lideranças femininas no mundo empresarial. E ninguém melhor do que a Patriciana Rodrigues, que é presidente do Conselho de Administração da rede de farmácias Pague Menos, tá? E da Renata Paula, que sempre, corriqueiramente, está aqui comigo. Tá? A Renata Paula é diretora financeira da BSPA Incorporadora. E a gente está aqui para conversar sobre liderança feminina nesse mercado de trabalho no mundo empresarial. Patriciana, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Você esteve com a gente aí há uns 2 anos atrás. Prazer enorme estar aqui com você. Tudo bem? Daniel, é um super prazer estar aqui conversando com você. Obrigado pela oportunidade de a gente contar um pouquinho da nossa história, da história da empresa. É sempre tão prazeroso falar do que a gente gosta, né? Então, agradeço a oportunidade. Renatinha, outra mulher arretada aqui, né? Sempre que você me convida, é um prazer, né, estar com você, estar aqui na Jangadeiro, estar hoje na XP. E Patriciana, uma mulher icônica, filha de uma outra marca icônica do nosso Ceará, de tanta coisa boa que a gente tem aqui no nosso estado, né? Então, prazer estar aqui com os dois. Muito legal. Patriciana, a gente tem uma pauta grande aqui que a Renata e eu vamos conduzir com você, mas estudando para estar aqui contigo e a Renata, me chamou a atenção uma coisa que a gente já tinha conversado antes. A Pague Menos é uma empresa orgulho cearense, ponto, tá? A gente tem muito orgulho da Pague Menos, é algo muito familiar para a gente sempre. E você é a presidente, é mulher, e é presidente do Conselho de Administração da Pague Menos. E caso eu não esteja enganado, a Pague Menos é uma empresa listada em bolsa, né? E a quantidade, o número de mulheres presidentes de conselho de administração de empresa listada em bolsa é algo muito restrito, né? Faz sentido? Você tem esse dado? Parabéns. Na verdade, a gente ainda não conseguiu, por mais preparada que as mulheres estejam, e cada vez mais as mulheres são presença constante nas cadeiras das universidades, então, de fato, estamos cada vez mais capacitadas, a gente ainda não conseguiu fazer um equilíbrio de participação das mulheres dentro do mercado empresarial, dentro do mercado profissional. Então, ainda é um desafio e os percentuais não colaboram a nosso favor. Só para você ter uma ideia, presidente do conselho de mulher listada em bolsa é um percentual baixíssimo, 2%. Chegou a 5%, mas aí regrediu um pouco, o caminho não evolui tanto. A gente olha a fotografia e sempre não é uma fotografia que ainda nos favorece. A gente ainda precisa fazer ações afirmativas para que cada vez mais tenhamos um espaço de equidade, né? De oportunidade igual para todos. Renata, esse dado, sem dúvida alguma, não condiz com a realidade do mercado financeiro, do mercado do mundo dos negócios. No que diz respeito ao protagonismo feminino no mundo dos negócios, em comparação com lideranças efetivas, reais, de mulheres no comando de empresas, não? Dandan, a gente ainda vê, infelizmente, como disse a Patriciana, muita mulher preparada, mas quando a gente vai subindo na hierarquia, infelizmente esses números são pequenos ainda, são reduzidos. Hoje, o que a gente vê, eu confesso que anteriormente eu era muito contra o que a Patriciana falou, que são ações afirmativas, ou mais comumente chamadas cotas. Mas quando a gente vê ações
vagas afirmativas, ou o próprio resultado de cotas, a gente constata que é preciso fazer ações diferentes, como essa aqui que a gente está, contando histórias de mulheres que chegaram lá, né, que chegaram na presidência do conselho, que chegaram na direção de empresas, para a gente mostrar que é possível sim fazer diferença. Né? Mas hoje a gente, infelizmente, tanto em conselhos como ainda em empresas, né, são poucas as oportunidades que a gente tem, ou até, e eu preciso falar disso como liderança, poucas são as mulheres que também topam pagar esse preço. É preciso hoje, pela forma com que nós trabalhamos e pela cultura que nós vivemos, pagar um preço para isso, se organizar para poder atuar em todos esses papéis. E a Pague Menos, caso não esteja enganado, 1/3 do nosso conselho é composto por mulheres. Na verdade, mais de 50% do nosso quadro de colaboradores ele é composto por mulheres. Quando a gente sobe para liderança entre gerentes, também a maioria é mulher. Vai subindo um pouco mais, aí esse percentual vai caindo um pouquinho. Mas ainda bem que lá no conselho, por mais difícil, desafiador que seja a presença de mulheres, eu não estou sozinha, né? Sou eu e mais outras 2 mulheres. Somos 3 dentro de um grupo de 9, liderando algumas pautas para promover essas ações afirmativas. Eu entendo que, naturalmente, a nossa cultura está proporcionando espaços para mulheres, mas é um naturalmente que vai demorar décadas, quem sabe 100 anos para que isso aconteça. Então, se a gente não fizer de forma consciente e intencional ações, a gente vai demorar muito tempo, né? E eu acho que não é justo. A gente precisa oportunizar para todo mundo esses espaços e fica muito mais criativo o ambiente quando você tem diversidade. Seja diversidade de gênero, seja diversidade de bagagem, de trajetória, seja diversidade cultural. Então, a gente está falando de um país que tem dimensões continentais. Então, a gente atende na Pague Menos hoje, por estar presente em todas as unidades da federação, povos indígenas, branco, preto, todo tipo de gente. Então é importante que a gente tenha, dentro das nossas lideranças, essa representatividade, né? Então é importante essas ações afirmativas nesse sentido. Gosto demais dessa pauta, gosto demais, demais mesmo. Adoro trabalhar com mulheres, adoro. A gente fez um trabalho deliberado lá, de 5 anos para cá, de contratação de mulheres. O ambiente é completamente outro, né? Só foi incondicional do trabalho das mulheres. E essa pauta feminina é uma pauta recorrente aqui no nosso programa. Patriciana, você começou muito cedo a trabalhar na Pague Menos, muito cedo. Como é que foi? Conta um pouco rapidamente aí o teu início lá nessa empresa, né, assim, familiar, uma bela empresa. E eu já queria engatar uma segunda pergunta para você nessa continuidade desse ponto dessa tese. Eu vejo 2 ciclos de inovação e disrupção muito claros, Renata, na história da Pague Menos. O primeiro é o conceito de drugstore, que uma farmácia, ela não vende só remédio, ela vende uma série de outros produtos. Ela vende até remédio. Ela vende até, inclusive, remédio, né? Inclusive remédio. Tornando a experiência do cliente muito mais prazerosa. Eu vejo essa uma grande disrupção. E eu vejo talvez um segundo passo, eu não sei se foi na mesma época aí, cronologicamente falando, de recebimento de conta de luz, água, telefone, e mais recentemente eu vejo um lugar que você faz tudo, que você faz consulta médica, que você se consulta, que você compra o remédio, se o remédio não tem, deixa na sua casa de graça. Desculpa, essa pergunta foi um pouco longa, mas conta um pouquinho da tua história pessoal, do teu começo lá, que vai inspirar muitas meninas. Sim. Que estão nos assistindo, e vamos dar uma engatada nesses 2 momentos de disrupção, de inovação dentro do negócio da Pague Menos. Vou contar Faz um pouquinho. Sentido? Faz total sentido, vou contar um pouquinho. A Pague Menos, ela foi fundada em 1981, e eu já vou entregar a idade, eu nasci em 76. Então, quando a Pague Menos foi fundada, eu tinha 5 anos de idade. Antes dos 5 anos, você não lembra de nada. Então, a minha vida já é uma vida com Pague Menos. Tudo que eu lembro da minha vida, minha memória é com Pague Menos. E o Deusmar, que é o fundador da Pague Menos e meu pai, então eu sou 2ª geração da família empresária fundadora da Pague Menos, ele teve uma estratégia que eu hoje digo que foi extremamente assertiva.
porque desde muito jovem ele colocava os 4 filhos, porque sou eu e mais 3 irmãos, para brincar de trabalhar na empresa. Então, a partir dos 12 anos, metade das férias a gente brincava e metade das férias a gente brincava de trabalhar. E com isso a gente foi vivenciando os corredores da empresa, a energia, aquela atmosfera, e foi se apaixonando. Por isso que eu digo que foi extremamente efetiva, porque hoje, tanto eu como os meus irmãos, nós somos engajadíssimos no propósito da Pague Menos, na ideia, na missão que essa empresa tem. Todos nós contribuímos, já contribuímos como executivo, hoje eu contribuo como presidente do conselho. E desde sempre a gente foi percebendo os valores, né? E se conectando com esses valores. Então, com 12 anos a gente brincava de trabalhar, todos nós fomos para o exterior, fizemos intercâmbio, fiz high school em Ohio, nos Estados Unidos. Quando voltei, passei em engenharia civil. E ao longo desse processo a gente já era capacitado para ou ser herdeiro ou ser executivo, porque nós de qualquer forma seríamos herdeiros, né? Se o Deusmar não fizesse uma coisa muito errada, de qualquer forma nós iríamos ser herdeiros. E executivos ia ser uma opção nossa, nós fomos preparados para isso. Então me lembro, quando aí não se falava de coach, nem de mentor, o professor Kleber Aquino, cearense, que é professor de administração lá na USP e tinha uma atenção muito cuidadosa com empresas familiares. Então ele vinha aqui uma vez por mês, comigo, com meus irmãos. Imagina, eu tinha uns 14, o Mário tinha 11, a mais velha tinha 17 anos, e a gente já fazia coach e mentoria com o professor Kleber Aquino. A gente ia entrevistar empresários, visitar outras cidades e observar o mercado dessas outras cidades. Perdão te interromper, que geração empresarial bacana essa do professor Kleber Aquino ali, né? Ali na AGE, Comage, né? Era Bruno Girão, Arizinho ali, tinha uma série de década de 90, entrando pra mim, Kleber Aquino é uma referência na época de entrar na faculdade. Tanto eu como os meus irmãos, a gente participou. Que turma boa, viu? Então a gente fez esse processo de formação, quando voltou passei em engenharia, e aí não era mais brincar de trabalhar, era efetivamente carteirinha assinada. Então, desde 94 que eu tenho carteira assinada lá na Pague Menos, passei por vários departamentos e eu digo que a minha trajetória foi uma trajetória privilegiada, porque em 94 a Pague Menos ela já era referência, já tinha em mais de um estado, já era uma gigante nordestina, né? E filho do dono é um desafio muito grande. E eu fui para uma área que era a área de novos negócios, então eu tinha a oportunidade de iniciar o projeto, fazer o business plan, ver a viabilidade, treinar as pessoas para aquele novo serviço. Então toda a parte de conceito de drugstore, serviço de pagamento de conta de água, luz e telefone, eu vivenciei isso na prática nesse departamento de novos negócios. Só para vocês terem ideia, na época, um dos projetos que eu assino com muito orgulho lá atrás foi a implementação de laboratórios de revelação de fotografia em 24 horas ou em 1 hora, né? Então, na época, áureas de Kodak, onde as pessoas levavam o filminho, ia lá de 24 poses, 36 poses, a gente tinha laboratórios. É importante contextualizar isso, porque contando a história, às vezes a gente não pega. Nessa época, a farmácia, você ia e comprava um remédio. Só isso. Tem uma mudança. No nosso caso, a gente ia, comprava remédio, pagava conta, picolé, chocolate, refrigerante, ainda revelava fotografia. Que é a primeira disrupção de inovação, Renata, que eu me referi. Exatamente. Isso é muito importante. E só para ter uma ideia de como era disruptivo, e aí trazendo aqui o crédito para o Deusmar pela essa visão dele desbravadora e empreendedora, a figura do correspondente bancário ainda não tinha sido construído pelo Banco Central. Ele foi que insistentemente foi procurando a companhia de energia, a companhia de água, para entender, olha, eu sei que quando chega nas datas de vencimento, as filas nas agências bancárias são muito grandes. Ou seja, então, sentindo essa dor do nosso consumidor, do nosso cliente, será que não dá para pagar nos nossos caixas, né? Sensacional. E aí ele foi insistindo, ele disse que ele foi várias vezes para que pelo menos fosse atendido, porque era totalmente disruptivo falar que a conta da energia ia ser paga no banco. Ia ser paga na farmácia, né? Então a gente conseguiu implementar isso, culturalmente foi muito forte. A Pague Menos ajudou a vida de vários cearenses e de vários nordestinos, que na época era o nosso território. Depois de 9 anos, foi que o Banco Central, através da nossa experiência, foi lá na Pague Menos, entendeu o nosso modelo e criou
o modelo de correspondente bancário. Então, as lotéricas, os outros estabelecimentos passaram a poder receber boletos bancários pela a disrupção da PagMenos. E eu participei de todo esse processo. E fui para Departamento de Novos Negócios, depois surgiu uma oportunidade na diretoria de marketing. O nosso diretor foi convidado para ir para São Paulo para presidir a Abrafarma, que é a Associação Brasileira das Redes de Farmácias. Eu ainda não tinha robustez para ser diretora, mas esse diretor disse: Patriciana, vamos apostar em você. Eu vou lá de São Paulo, eu fico lhe tutoriando, lhe mentoriando. Você vai ser gerente no dia que você estiver preparada, quem sabe você vira diretora. E assim fui gerente de marketing, depois diretora de marketing. Assumi também a diretoria de compras, porque no varejo, compras e marketing, eles andam muito juntos, porque muitas ações são cooperadas, né, com a indústria. Então, assumi as duas posições, fiquei como diretora de compras e marketing. E em 2016, para mim é um marco muito grande em 2016, porque foi a época onde a PagMenos, ela vendeu um pedaço da empresa para um fundo, para a General Atlantic. Dentro desse processo... Essa venda para a DA foi em 2016? Foi, de 2015 para 2016. Foi efetivada em janeiro de 2016. E foi parte do processo para chegar ao IPO. Então, o a DA, que é sócia da XP também. Isso, é General Atlantic, Martin Escobar, exatamente. Então, na época, quando a gente fez essa venda, a DA viu a história da PagMenos, olhou para o Deusimar, aquele empresário, visionário, disruptivo, comprou a ideia, mas quando chegou aqui no Ceará, o Martin veio o Luiz, veio vários executivos da General Atlantic, quando ele olhou e disse: diretor é filho, outro diretor é filho. Será que essas pessoas estão aí porque são boas mesmo ou porque são filhos do dono, né? Então, quando eu digo que para mim 2016 foi um marco importante, é porque a DA resolveu fazer um assessment com todos os executivos familiares. E após o assessment, o Mário, que era diretor financeiro, ascende para a cadeira de presidente executivo. Eu, que era diretora de compras e marketing, viro vice-presidente comercial. Então, não só nós estávamos preparados para estar lá, como nós fomos almejados para posições ainda maiores. Foram validados, né, por um sócio. Pois deixa eu aproveitar, né, esse mote que você colocou, que eu acho que é muito pertinente. E para mim é uma curiosidade também, porque como executiva do mercado, você é uma mulher hoje que é referência para nós. Você foi a segunda mulher a ir para a lista tríplice do equilibrista do IBEF Ceará, a qual eu sou uma das vice-presidentes e tenho o maior orgulho de fazer parte. O IBEF, o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças aqui do Ceará, cuja primeira mulher presidente foi a Renatinha aqui. Com muito orgulho. Aqui do lado. E que já existe no estado do Ceará há 38 anos, né? Então você é uma referência para nós, mas você, como você usou seu termo, você é herdeira de um ícone do Ceará, né? Seu pai e sua mãe são referências para nós como negócio. Como foi essa passagem e quais foram? Claro que isso dá uma boa discussão, mas rapidamente, como foi a passagem? Como foi o entendimento de herdeira para uma executiva que é referência para hoje, para muita mulher aqui? Como foi essa passagem? Eu vou pedir perdão para ser indelicado nesse momento, porque essa pergunta é muito importante, porque a PagMenos é um case incrível de gestão de empresa familiar, tá? Então, vamos fazer assim, para a Patriciana ter um pouquinho mais de tempo livre para responder essa pergunta tão importante, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vetor Marcas e Patentes. Construindo marcas fortes. Fale com um especialista. 3066-3999. Que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas.
Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, eu agradeço muito aqui a XP, em nome da querida amiga Luana Falcão, por ter cedido esse espaço lindo do Espaço XP aqui em Fortaleza para uma edição especial do nosso programa Inovação e Negócios, tá? Recebendo hoje a Patriciana Rodrigues, que é presidente do Conselho de Administração da Rede de Farmácias Pague Menos, e a minha querida amiga, né, que está sempre aqui comigo nessa pauta feminina, nessa questão de liderança feminina, empresarial, no que diz respeito ao mundo feminino, a querida Renata Paula, que é diretora financeira da BSPA Incorporadora. Meus amigos, vou resumir rapidamente uma pergunta importantíssima, esse ponto que a Renata colocou para a Patriciana no final do bloco passado. Vocês sabem que é um dado estatístico, a grande parte das empresas, dos empreendedores hoje, das empresas hoje, são empresas familiares. E a Pague Menos, que a Patriciana é presidente do Conselho de Administração, tá? É uma empresa familiar e um case incrível de governança familiar e questões sucessórias. E a Renata colocou um ponto exatamente dessa experiência da Pague Menos, né, no que diz respeito a esse tema tão importante. Patriciana, o que é que você pode compartilhar com a gente aqui a respeito desse assunto tão importante, minha amiga? Eu super agradeço a pergunta, Renata. Vou dizer que foi até tema de terapia durante um tempo, tanto meu como dos meus irmãos, né? Porque para o Deusimar, que é o fundador, o nosso pai, a Pague Menos foi um quinto filho. Então tinha um carinho, uma dedicação, uma energia que era colocada ali. E algumas vezes a gente chegava a confundir se era amor de pai ou era orgulho de presidente com os executivos. A gente achava que quem mais se dedicasse a Pague Menos, mais seria amado pelo Deusimar. Coisa da nossa imaturidade, né? De organizar os sentimentos. Então, como eu disse, tema de terapia que foi se organizando ao longo do tempo. Mas dentro da família, talvez pelo Deusimar ter vindo do mercado financeiro e entender como é importante investir em governança, o tema sucessão sempre foi um tema muito presente, muito recorrente dentro da nossa família. Então, a gente tinha muita clareza que a Pague Menos tem uma frase que é simbólica dentro da nossa casa, que a Pague Menos tem a data de começar e ela não vai ter nunca uma data de terminar, porque essa empresa foi feita para ser uma perpetuação, né? Então, para que ela perpetuasse, era óbvio que precisava ter uma sucessão bem elaborada. Normalmente, as empresas familiares, elas sofrem por uma sucessão que é acidental, por força de uma fatalidade, por doença ou por divergências de opiniões. E na Pague Menos não, na Pague Menos a gente sempre teve muito claro que ia acontecer em um dado momento e de fato ainda na flor da idade, o Deusimar com muito desprendimento, com foco na empresa, ele fez o processo de sucessão nessa época, em 2016, quando a gente fez o assessment com a General Atlantic, o Deusimar ele acumulava a função de presidente do conselho e presidente executivo, então ele ficou como presidente do conselho, o Mário ficou como presidente executivo, eu ascendi como vice-presidente comercial e a gente foi investindo cada vez mais, não só na governança da empresa, mas também na governança da família. É isso. Então a gente criou, não só nessa época, um conselho estruturado da Pague Menos, onde o Deusimar era o presidente. Na época, eu digo que era ele e alguns amigos, porque ele convidou amigos para ser do conselho, e aí a gente resolveu, não, vamos fazer de uma forma diferente. Vamos trabalhar com pessoas que são referência no mercado, que possam, através da sua trajetória, adicionar expertise dentro da Pague Menos. A gente convidou membros independentes, pessoas que podiam de fato contribuir. A gente criou comitês e rituais que dessem suporte
ao conselho, comitês e rituais que dessem suporte aos executivos. E na família, a gente criou o Conselho da Família. Interessante, né? Você tem o conselho da empresa e o conselho da família. Isso. Porque a família é o suporte para a empresa. E a empresa é suporte para a família. A família estando bem, a empresa certamente estará bem. Se a empresa estiver bem, não obrigatoriamente a família vai estar bem. Então a gente tem que investir bastante na família. Pilares, né? E essa foi uma visão muito clara. Então a gente, dentro do Conselho da Família, tem o Conselho dos Acionistas, o Comitê de Investimento, o Comitê de Formação para a segunda e para a terceira geração. Então, de forma estruturada, foi feito tudo isso. E aí você trouxe uma pergunta sobre como é que foi essa virada de chave de herdeira para executiva. Como eu comentei, desde os 12 anos que a gente brinca de trabalhar, desde os 5, quando eu nasci, que existe Pague Menos. Então, eu nem sei se eu entendi a diferença entre herdeira e executiva. Para mim, era óbvio que eu ia ter que contribuir para a construção dessa história. Eu queria ter um capítulo ali naquela história. Então, ao longo desses mais de 35 anos que eu estou na Pague Menos, eu tenho certeza que eu fiz parte dessa construção, ajudando Deusmar, ajudando meus irmãos e trazendo para os nossos consumidores cada vez melhores serviços. Tanto é que agora a gente está sendo reconhecida, a Pague Menos, como pioneiro no que diz respeito ao conceito de consultórios farmacêuticos, que é o hub de saúde, o nosso Clínico e Farma, que você comentou. Vamos explorar isso agora, Patriciana. Fala detalhes dessa ação inovadora, disruptiva na história da Pague Menos. É notório que o varejo como um todo, não o varejo farma ou o varejo de saúde, mas o varejo como um todo demanda transformações. Porque o consumidor, ele precisa querer ir na loja física, porque hoje ele consegue fazer tudo com o celular na palma da mão. Então, para ele querer ir na loja física, a gente precisa que essa loja física seja um espaço de experiência, um hub de experiência. E para a saúde, não só a gente precisava que o consumidor quisesse, como o consumidor estava pedindo mais espaços de saúde. Porque, a despeito de nós termos um sistema único de saúde, que é referência mundial, o SUS, nós estamos falando de um país gigantesco, com uma população extremamente numerosa, então tem uma pressão muito grande. 70% da população brasileira ela é dependente única do SUS. Talvez a Renata, você, Daniel, eu temos o privilégio de ter acesso a uma saúde de qualidade privada, mas a grande massa da população é dependente do SUS. E casos simplórios e casos extremamente complexos concorrem na mesma fila. Então, o que é que a gente entendeu enquanto um agente importante do ecossistema de saúde, a farmácia? Nós podemos ser um centro de triagem. O que for simplório, básico, primeiros cuidados, resolve da farmácia mesmo. Então, a gente tem um profissional altamente qualificado, que é o farmacêutico, que está há mais de 5 anos na universidade, entendendo as composições medicamentosas, se tem interação, se não tem, como que ele atua na doença. Então, esse farmacêutico, através de uma boa anamnese, pode entender a dor do paciente. Se puder ser resolvida ali, vai ser resolvida. Se ele precisar de um especialista, com a ajuda da tecnologia, ele pode colocar um médico na palma da mão do cliente através da telemedicina. Então, a gente tem como fazer hoje com uma gotinha de sangue, exames com marcadores incríveis. Dá para saber como está a diabetes, como é que está o colesterol, se tem dengue, se tem covid, se está grávida, se tem sífilis, se tem HPV. Dá para a gente fazer muitas coisas na farmácia, né? E a gente tem se colocado como esse agente protagonista para tentar diminuir a dor de quem precisa de um serviço de qualidade. Então, os casos de baixa complexidade, a gente entende que vão ser resolvidos na farmácia. Desobstrui o sistema como um todo. Tirar a pressão. Tira a pressão do sistema. E deixa lá no hospital quem de fato precisa estar lá. Tem um estudo que mostra que mais de 60% das pessoas que vão ao hospital não precisariam estar lá. Então, eles estão lá ocupando o espaço de quem de fato precisa e ainda correndo o risco de ser contaminado com alguma outra patologia, alguma outra doença. Uma experiência diferenciada, realmente. Eu não posso deixar de pontuar aqui, Renata, muitas coisas que a gente às vezes escuta em podcasts, lê em livros, e que às vezes a gente não tangibiliza de uma forma clara. Por exemplo, a Patriciana, com a história da Pague Menos, ela está dando uma aula aqui de uma série de coisas que a gente às vezes sabe que é importante, mas às vezes a gente não tangibiliza. Primeiro, uma liderança forte. Sim. Né? Um cara visionário, Deusmar, né? Um líder forte. Uma liderança forte. A importância do líder e o líder positivo. E o momento em que o líder sabe que é o momento de sair.
Dá espaço para isso. E aí, quando eu cito líder, eu cito a liderança como um todo, né? A humildade, o desapego, né? Então, a importância do líder. A gente fala muito em questões de reinvenção profissional, né? Reinvenção profissional, tá? No caso, a Patriciana começou muito cedo, foi para um setor, foi para outro, mas com muita dedicação, com muito suor envolvido, indo passar as férias lá, né? A gente vê questões de inovação, né? Porque a inovação... Poxa, você chegar nos anos 90 e colocar uma farmácia que já era uma força muito grande para vender remédio também, e inserir uma série de outras coisas, você tornar um correspondente bancário, a experiência do cliente, pronto, que é o que eu acho mais difícil. O foco é o cliente. Claro que é ele que paga, não. O cliente precisa ter de fato uma experiência bacana. Isso é muito legal. E você vê a Pague Menos por 40, na minha cabeça, né? Eu acabei de fazer 50, 40 anos trazendo disrupção. É isso. Porque você tem na década de 90, que é a minha lembrança, né? 2000, 2010, 2020, hoje a gente vivendo mais, são ondas de inovação. Uma transformação. Né? Uma transformação pro cliente, né? Que até remédio a gente compra lá. Quando a gente está próximo do consumidor e consegue enxergar a dor, fica mais fácil da gente inovar, porque a inovação é encontrar remédio para aquela dor, fazendo um paralelo aí para ser farmácia. Então, se você está atento a de fato o que o consumidor precisa e não a atender uma expectativa dos executivos ou do mercado, e sim olhar mesmo para o consumidor, você vai entender e vai trazer soluções disruptivas. Foi assim com o Uber, foi assim com o iFood, foi assim com o Netflix. Na hora que você entende a dor, sente aquela dor lá, aí você consegue trazer uma disrupção e soluções. Eu acho que são conceitos, às vezes, difíceis de tangibilizar, né? Foco no cliente. É porque é difícil quando a gente está vivenciando tudo isso, ainda é difícil, porque a gente ainda tem aquela visão muito do lucro, do retorno, do produto, do número, né? do produto, né? Né? A gente ainda vive uma sociedade muito voltada para isso. E às vezes a gente tem que quebrar essas barreiras para enxergar o que é a dor, né? Todo mundo fala muito isso, né? Entenda, solucione uma dor. Isso. Eu acho que a Pague Menos é expert em solucionar dores, literalmente, né? Dores e está criando experiências para nós maravilhosas. Né? Eu acho isso muito importante, eu sempre friso isso, porque eu acho que o produto é muito importante. No final do dia acaba sendo uma aquisição de um produto ou um serviço X. Mas eu acho que a coisa é muito além. E o valor está, sem dúvida alguma, nessa experiência como um todo, nessa jornada como um todo. Que é o que eu vejo de muito interessante, dentre outras coisas, na história da Pague Menos. Patriciana, eu tenho uma curiosidade aqui. É muito importante governança, né? Você falou agora que tem a governança familiar, né? Que tem a governança da empresa. A Pague Menos é uma empresa listada em bolsa. Mas eu queria perguntar, você já falou um pouco disso, mas como foi essa experiência inicial da Pague Menos com um sócio, com um fundo de investimento, né? O que é que de bastidor você pode contar mais sobre isso? Que certamente foi um alicerce muito importante ao futuro lançamento de ações da Pague Menos na Bolsa. Foi essa experiência com o Fundo General Atlantic, né? Que é um fundo que também é sócio da XP, investe na XP já há muitos anos. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu ouço falar muito bem do Martim. Eu conheço pessoalmente, tive o privilégio Ele é membro do conselho da Pague Menos, o Martim? Isso. Ele é membro? Ele já foi membro e hoje quem está como membro é o head da operação no Brasil, que é o Luiz Ribeiro. Como é que foi essa experiência inicial em ser sócia de um fundo estrangeiro e o que é que isso ajudou para o futuro lançamento de ações da Pague Menos na Bolsa? Eu não tenho como falar das outras experiências, né, dos outros fundos, mas falando especificamente da nossa experiência da General Atlantic, nós somos muito felizes com a parceria com a General Atlantic. O que a gente sempre ouvia, né, e para a gente sempre foi muito próximo, porque como Deusmar trabalhava com o mercado financeiro, nós tínhamos uma corretora dentro do prédio da matriz da Pague Menos, um dos andares era uma corretora de valores, né, para investimento em bolsa de valores. Então, entender essas participações de fundos de investimento sempre foi muito próximo da gente. Mas existia uma crença limitante, porque normalmente a gente tem uma percepção de que o fundo é predador, que o fundo tem objetivos diferentes dos fundadores, ou dos acionistas, ou dos investidores, né?
E tem sido, porque ainda estamos juntos, né? Tem sido uma parceria extremamente positiva. A General Atlantic, ela tem um olhar muito voltado para o longo prazo, para, de fato, a geração de valor dentro da empresa, pelo fato deles terem uma gestão de bilhões, né, em empresas, investindo em bilhões em empresas de tecnologia, de educação e de saúde, porque são as 3 vertentes que eles escolheram para atuar mais fortemente. Ele oportuniza para a gente boas práticas, benchmark. Então, a gente tem acesso, por exemplo, a gente conseguiu, durante muito tempo, ter dentro do nosso conselho um executivo da CVS, que é a maior do mundo, que está há 10 anos à frente do mercado brasileiro, que é o mercado americano, e ele estava compondo o nosso conselho como um advisor, né, conversando ali conosco sobre essa disrupção que a gente queria fazer em oferecer serviços de saúde. E essa conexão com a CVS foi graças à General Atlantic. Então, a gente tem algumas parcerias e alguns contatos e portas que se abrem por conta da General Atlantic. Então, foi um passo importante e que a gente não se arrepende nem um minuto, muito pelo contrário. Eles também ajudaram a construir um capítulo na história da Pague Menos. É bem verdade que eles nos ajudaram a acelerar ainda mais a estrutura de governança. Então, desde 2016, com a chegada deles, que os nossos relatórios, a maneira como a gente apresentava os resultados, os dados, ele foi se sofisticando para atender a demanda da General Atlantic, que quando a gente fez o IPO dentro do novo mercado, que exigiam algumas coisas ainda mais rigorosas, a gente já estava preparado, porque se a gente já estava apresentando isso para a GA, agora apresentar para outros investidores, ele já entende a linguagem, ele já exige da gente o que normalmente o mercado iria exigir. Então foi uma transição até fluida, porque foram 4 anos aí de aprendizados para em 2020 a gente poder fazer o nosso IPO com muito orgulho. Me lembro do dia 2 de setembro de 2020, plena pandemia, setembro de 2020. Foi nas primeiras flexibilizações ali, né, da pandemia. Ainda estava muito fechado, a gente fez todo o roadshow por Zoom. Então, por um lado, foi bom que a gente não precisou se deslocar para a Europa, para os Estados Unidos. As flexibilizações foi mais para final do ano mesmo, né? Foi bem no auge mesmo. A própria Bovespa, né, a bolsa lá em São Paulo estava fechada, então o Deusimar, a gente tinha aquela ideia de que iria bater o martelo lá. Bater o sino lá. Bater o sino. Mas foi tão legal, sabe? Do limão à limonada. Como a gente não pôde ir para lá, a gente trouxe o pregão da Bolsa aqui para Fortaleza. A gente transformou as mais de 1000 lojas que nós tínhamos na época, todas com campainha para poder tocar ao mesmo tempo. Legal. Foi uma festa, foi cada qual no seu quadrado, porque na época era o que podia. Mas é uma emoção muito grande. Quando eu me lembro, fico arrepiada da emoção de um sonho realizado. E dentro de um cenário tão desafiador que era o que a gente estava vivendo, e entendendo na época o papel importante das farmácias. Porque imaginemos, se não existissem as farmácias durante a pandemia, como seriam os exames de detecção? Porque nós fizemos, só no ano de 2020, mais de 2,5 milhões de exames de detecção. E assim aconteceu em 2021 e tem se repetido. Então, se não tivesse as farmácias para esse local, muitos clientes iam na farmácia só para me conta o que é essa Covid, me explica o que é isso. Então, um local onde ele tinha informação de qualidade. Então, a farmácia é um estabelecimento de proximidade, de recorrência, de conveniência, e a gente cumpriu muito bem esse papel ali na linha de frente nessa grande batalha que foi a pandemia. Inserida em uma cultura que você falou comigo agora em off, antes do programa, Patriciana, da questão até da informação ao cliente do que estava acontecendo, né? A informação a gente tem percebido muito, principalmente dentro do aspecto de saúde, que ela fideliza. O consumidor, com o advento da internet, democratizou a informação. Todo mundo pode googar qualquer coisa a qualquer tempo e qualquer hora. Mas o que vem de lá para cá, tem coisas que são fato e tem coisas que são fake. Então, nós, enquanto esse protagonista da saúde, a gente tem esse papel também de fazer essa curadoria, dizer para o consumidor quais são as informações de credibilidade e de relevância. Por isso que a Pague Menos investe tanto em geração de conteúdo de informação, programa de TV, programas no YouTube. O nosso YouTube hoje é o YouTube que tem maior geração de conteúdo e de acesso do mundo dentro do segmento farma. Do Ceará para o mundo. O movimento cearense está conquistando o mundo. Sensacional. Deixa eu aproveitar, voltando para o nosso tema de liderança feminina, para mim é muito prazeroso de ver uma mulher ter esse gosto pelo negócio, né? Assim,
Eu digo que com a minha jornada esse ano são 31 anos de trabalho e eu gosto de ver os negócios acontecendo. Eu acho que é muito prazeroso, né? Então é muito bonito ver essa sua paixão, né, disso tudo. Mas quando a gente fala de que a gente não vê mulheres, quando vai subindo na pirâmide, o número vai reduzindo significativamente, a gente sabe que muito tem porque a mulher tem diversos papéis, né? Ela tem um papel de filha, ele tem um papel de esposa, tem um papel de mãe, no seu caso mãe de 4, agora avó, né? E muitas vezes, como é o meu caso, quando eu cheguei, acho que a gente vai encontrando a maturidade, a gente também vai entendendo o nosso papel na sociedade e que a gente tem um papel muito forte de levar, inclusive, o nosso exemplo. E você tem um movimento no Amare que é belíssimo, né? Um movimento que depois eu queria que você falasse um pouco. Mas como a gente vê, né, a mulher ascendendo, ela faz opções. Muitas vezes ela opta pela família, ela opta por ter um ritmo de vida menor, ou porque ela não tem uma possibilidade que eu acho que você deve ter tido muito, que eu tenho, e agradeço muito, uma rede de apoio que te permita ter todos esses papéis. Hoje, se não fosse minha rede de apoio, e eu tive várias redes de apoio ao longo da vida, a gente não consegue, né? Então, como é para você, né, conciliar todos esses papéis e continuar falando de negócio tão vibradora como você fala, que a gente vê os olhos brilharem, né? Então, como é para você, o que é que você pode falar para todas nós? Porque eu também acho que cada vez mais, quando a gente fala, as pessoas olham e dizem assim, eu pensei que era só comigo, né? Não, com a Patriciana, herdeira, com condições financeiras, não acontece. Então, acho que a gente também tem um papel de falar das nossas dores e explicar que não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Vamos fazer assim, esse ponto é super importante, né? Que, na verdade, eu resumiria assim, como é que a Patriciana pode dar dicas pra gente de se virar nos 30. Boa. Não é isso? Vamos fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo, volta já. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vetor Marcas e Patentes. Construindo marcas fortes. Fale com um especialista. 3066-3999. Que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer enorme que a gente faz hoje o nosso programa especial Inovação e Negócios aqui no Espaço XP em Fortaleza, agradecendo mais uma vez a gentileza da XP em estar nos cedendo esse espaço lindo, novo, através da querida amiga, a Luaninha Falcão aqui, que fez todo um trabalho junto com a minha Marcinha Zanotelli, minha querida, minha sócia, para que esse momento super incrível se tornasse uma realidade. Tá? Recebendo aqui com muita honra, com muita alegria, a Patriciana Rodrigues, que é presidente do Conselho de Administração da rede de farmácias Pague Menos, essa empresa Orgulho Cearense. E também a Renata Paula,
né, que é a diretora financeira dessa outra empresa, Orgulho Cearense, que é a BSPA Incorporações, tá? Vamos voltar ao gancho da pergunta anterior, aqui super procedente da Renata. Patriciana, eu acho que muita gente vai querer te ouvir aí, muitas meninas, muitas mulheres. Como é que você se vira nos 30, minha amiga? Mulher, executiva, mãe, tá certo? Esposa, com a ação social do Amari, que a gente vai já falar sobre isso, muito legal. Como é que você organiza a sua agenda? Na verdade, sim, a gente tenta, né? Não tem como a gente equilibrar todos os papéis toda hora e todo instante. A gente vai dando atenção para aquele que vai demandando mais atenção. Quem é mãe de mais de um filho sabe disso. A gente vai cuidando ali dos filhos de acordo com as demandas que vão acontecendo. Mas se eu pudesse tentar tornar um pouco mais concreto isso, né? Tem algumas coisas que eu acho que ajudam muito. Um foi o que a Renata já trouxe. É imprescindível que a gente tenha uma rede de apoio. E quando a gente fala de rede de apoio, é tudo que pode ser apoio. Então, é não ter a culpa de deixar os meninos no colégio, porque nós precisamos utilizar do colégio para ser um apoio para a gente. É se você tiver a chance de ter uma irmã, uma mãe, uma sogra, uma amiga que possa também dividir algumas tarefas com vocês. Ora eu levo os meninos para a escola, ora ela que vai pegar. Ter um marido, ter um companheiro que possa ajudar nesse processo. Então, tem que dividir as tarefas. Dar conta de tudo, a gente não consegue, né? Então, ter muita clareza em ter essa rede de apoio, não ter a culpa de ter a rede de apoio. Na própria empresa, ter um time que seja até melhor do que você. Perfeito. Se for no Amari, ter pessoas que lhe ajudam a seguir essa missão do serviço social, no caso do Amari. Então, a rede de apoio é imprescindível. A outra coisa que, para mim, funcionou muito bem é que, a despeito de nós termos muitas crenças limitantes por força da nossa cultura, enquadrando o papel da mulher em alguns nichos muito específicos, eu tive o privilégio de meu pai, meus irmãos, meu marido, eles sempre me empoderaram a ser o que eu quisesse ser, que eu podia realizar todos os sonhos que Deus sonhou para mim. Então eu tive pessoas que me estimulavam, e quando eu brilho, eles aplaudem, eles ficam ali do lado felizes porque a gente está conquistando mais espaço. Isso, né? Não é uma concorrência, isso não é uma disputa, pelo contrário, é uma parceria, isso. Literalmente. Então essas pessoas que lhe engajam, que lhe motivam, que lhe impulsionam, é importante, e eu, graças a Deus, sempre tive. E uma outra coisa que para mim faz sentido e me ajuda a conciliar, são muitos pratos, mas que todos são um só, muito cedo eu descobri o meu propósito. A gente brinca aqui, propósito, é uma palavrinha meio desgastada, mas todos nós, a gente vem para o mundo com um propósito claro. Assim, por que você faz o que você faz. Exatamente. Quando eu era muito jovem, né, menininha mesmo, eu nem me lembro disso, meus pais diziam que eu falava que eu queria ser presidente do Brasil. E aí perguntavam, mas por quê? E aí eu dizia, mãe, é porque eu acho tão ruim as crianças no meio da rua, então eu queria ser presidente, porque na minha cabecinha infantil, o presidente cuidava das pessoas que estavam na rua. Eu reclamava que a minha amiguinha estava triste porque os pais tinham se separados. Então eu achava, na minha cabecinha de menino, que talvez o presidente ia cuidar das famílias, então não ia deixar os pais se separarem. Quando tinha alguém doente, o presidente do Brasil ia resolver e oferecer saúde. Com o tempo, eu percebi que ninguém precisa ser presidente para ajudar os amigos, para ajudar os mais carentes, para levar mais saúde para as pessoas. Então, estar na Pague Menos está alinhado com o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas. Então, estar no Amari está alinhado com o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas. Ser mãe, ser avó, está no meu propósito, que é cuidar ali dos meus filhos, né, desse projeto tão lindo de Deus, que é a família. Então, como tudo está concatenado num mesmo propósito, parecem muitos pratos, mas, afinal de contas, é um prato só, que a minha missão é cuidar das pessoas. Né? Eu queria pegar esse gancho, Patriciana, e eu queria falar do Amari. Já agradecendo aqui a presença de alguns membros do Amari que estão nos dando o prazer de estar conosco aqui na gravação desse programa. Muito obrigado, tá? Eu acho que todos nós, independente de sermos pessoas físicas, empresários, seja lá o que for, eu acho que a gente tem uma obrigação, né? Precisamos contribuir um pouco com a sociedade a qual estamos inseridos, né? E a Pague Menos faz isso de uma forma incrível, de várias formas, mas a Patriciana e a sua família, o Davi, né, no seu núcleo familiar, faz isso muito bacana também, de várias formas, mas talvez a mais notória, o case mais bacana seja o Amari.
que eu já entrevistei o Padre Eugênio aqui, sabia, Chico? Já entrevistei o Padre Eugênio. O Padre Eugênio é um empreendedor ousado. Ousadíssimo. Tá certo? E eu vou até chamar de novo. Foi uma conversa sensacional com o Padre Eugênio. Enfim. Então fala um pouquinho do Amari pra gente. Como é que você, dentro do seu seio familiar, como é que você contribui junto com a turma maravilhosa, querida, e muito através dessa ação social incrível que é o Amari? Eu tive o privilégio de nascer numa família muito estruturada e com uma espiritualidade muito aflorada, né? Nós somos católicos lá em casa e o meu companheiro de vida, que é o Davi, também vem de uma família estruturada e que é católica. Então, desde muito cedo, a gente caminhou em comunidade com a igreja. Com o ECC da Paróquia da Paz, depois com as equipes de Nossa Senhora. E ao longo dessa nossa trajetória, a gente teve a oportunidade de ter o Padre Eugênio como nosso conselheiro espiritual, meu e do Davi. E em um dado momento, o Padre Eugênio, sentindo a dor, por isso que ele é empresário, ele é empreendedor, ele é disruptivo, né? Empreendedor ousado. Sentindo a dor de alguns jovens casais que mal casavam, já não caminhavam mais juntos, né? Eles não conseguiam lutar por esse projeto tão lindo que era a família. Então, o Padre Eugênio é um padre casamenteiro. Quem é aqui do Ceará sabe que ele, final de semana sim, ele está casando vários casais. Então, ele casava, passado algum tempo, ele via o desafio que era viver a relação de duas pessoas, viver a relação família. E aí ele convidou a mim e o Davi, não só nós, lembra da rede de apoio, não éramos só nós dois, nós éramos nós e mais 12 outros casais, a fazer um trabalho voltado para o casal recém-casado. Então, o Amari surgiu desse desejo do Padre Eugênio, inspirado por Deus, de cuidar das famílias no início da caminhada. E é assim que a gente tem feito lá no Amari. Então, eu, Davi, esses 12, iniciamos esse projeto. Na época a gente cuidava, eram 12 que cuidavam de 40 casais. Hoje nós somos 70 e poucos que cuidam de quase 1000 casais, né? Então, a gente vem ao longo do tempo mostrando a importância. Vale a pena investir no projeto família, vale a pena investir na evolução enquanto ser humano. Eu acho que um bom cristão, ele só vai ser bom cristão se ele for um bom humano. E no Amari a gente tem trabalhado muito as questões da humanidade, né? O perdão, a comunicação. A comunicação é muito desafiadora, ainda mais a dois, a gente trabalha muito a comunicação. Existem linguagens diferentes de amor. Então, as pessoas, elas se amam e às vezes elas falam em dialetos diferentes. Então, mostrar para elas que existem esses dialetos diferentes para que elas aprimorem e virem poliglotas do amor, né, é importante. A gente trabalha muito sobre servir ao outro, então desenvolver a musculatura do serviço. Na hora que a gente se dispõe a ajudar os mais necessitados, ajudar os mais carentes, a gente desenvolve um músculo para poder também eu conseguir ajudar quem está aqui do meu lado. Então, entender e colocar a miséria do meu marido, a miséria dos meus filhos no meu coração, que é ter misericórdia, passar a miséria do outro no nosso coração, né? Então, a gente lá no Amari tem trabalhado muito nisso. E eu tenho sido muito feliz lá no Amari. E eu vou dizer, por incrível que pareça, o Amari me traz ferramentas para ser uma melhor líder, para trabalhar dentro do universo executivo. Porque no Amari não existe um salário que paga por trás o serviço, as horas entregadas a essas pessoas. A gente tem que engajar no propósito. E na empresa tem que ser assim, porque ninguém vai vender a hora de trabalho, né? Eu vou vender minha vida por trabalho. Eu tenho que estar engajado no propósito, né? Naquele negócio. O poder de um trabalho voluntário, eu diria que ele é talvez incomensurável. Transformador. E eu falo voluntário, né? Você tá porque quer, né? Porque é a minha vontade. O desejo, né? Você aprende, você recebe, você aproveita tanta coisa maravilhosa. E eu acho que, e aí eu digo hoje para jovens, se engajem em alguma coisa que tem a ver com o seu propósito, que tem a ver com o que você gosta de fazer, porque você vai se descobrir, né? E aí tem vários tipos, seja lá social, seja ou uma forma de engajamento profissional. É um trabalho que eu acho que aquece a alma. E tem outras coisas ainda dentro desse contexto de aprendizado, porque, por exemplo, gestão de recurso.
Como no Amari é tudo doação, a gente Você tem recursos aprende muito limitados. muito Então tem que escassos, gerir esses recursos muito bem. A parte de encaixar o talento na função. Nós temos várias pessoas que se voluntariam para servir, mas qual o talento dela? Onde é que a gente vai aprimorar, né, e garantir que ela esteja fazendo o melhor dela? Dentro da empresa a mesma coisa. Não adianta eu botar um bom vendedor na função financeira e um bom financeiro na função de vendedor, que talvez eles não estejam no melhor lugar dele. Muito bacana essa analogia de ainda gestão lidando e liderança. com pessoas que também são voluntárias. Isso, né? É um exercício. É um exercício para a vida. É muito bom. Eu tenho aprendido muito com a Mari e tenho conseguido, através disso, incrementar as coisas lá na empresa. E também a minha expertise de gestão ajuda a gerir. Mesmo. Com certeza o Padre Eugênio, quando convidou a mim e o Davi, ele não convidou pela nossa bagagem espiritual, mas porque precisa, para tudo na vida, você precisa administrar bem, gerir aquilo que você tem. Então, muito mais pela gestora que eu era, / Davi, do que pela espiritualidade, mas sem sombra de dúvida pelo propósito, que a gente acreditava muito no projeto família. Parabéns, pelo equilíbrio de tudo. Parabéns demais aí a todos vocês pelo belo trabalho que vocês fazem, o grupo lá do Amari, tá? Patriciana, tentando ser agora, indo aqui para a reta final do nosso programa, já tanta pauta ainda. Não é um quiz não, mas respostas assim mais rápidas para a gente tentar, Renata, solver o conteúdo dela. Rapidinha, como é o dia a dia? Conta um bastidorzinho aí para a gente do dia a dia de uma empresa que é listada em bolsa. A gente tem alguns pré-requisitos que são necessários, ainda mais que a PagMenos está configurada dentro do novo mercado, que é ainda mais exigente. Mais exigente ainda, né? Mas assim, é muito natural. Né? É bem natural, é bem fluido. A gente, como eu comentei, existe o conselho, hoje eu estou como presidente do conselho, nós somos em 9, com membros independentes e membros da família. Hoje 5 são da família, 4 são independentes. Temos mulheres, então temos diversidade de todas essas coisas. A gente tem comitês que dão suporte ao conselho. Então eu participo de alguns comitês mensalmente de temas como tecnologia, inovação, cultura, ética, expansão, serviços farmacêuticos. Então você tem muitos comitês internos, né? Tem alguns comitês internos, alguns dão suporte ao conselho e alguns dão suporte aos executivos. No meu caso, como eu fui executiva há muito tempo, por exemplo, o comitê comercial que fala sobre as negociações, você faz parte. Eu faço parte, né? Porque eu queria estar lá contribuindo de alguma forma dentro dessa minha trajetória de 30 e poucos anos dentro da cadeira de comercial. Então, a gente participa desses comitês. Nós temos um acionista importantíssimo, que é o Deusimar, que é o fundador da empresa. Hoje ele não está nem no conselho da PagMenos, nem como executivo. Então, como presidente do conselho, eu tenho esse papel de dar suporte, dar visão para ele. Então, se você perguntar, um bastidor, minha grande tarefa hoje é garantir que o Deusimar esteja seguro como principal acionista da empresa e ser uma tradutora, porque os executivos falam as coisas, idealizam coisas que eu tenho que traduzir na linguagem que o Deusimar imagina. O desejo dele de direção e de entender para onde a PagMenos vai, eu tenho que tentar traduzir para que os executivos consigam tornar isso concreto. Então, a minha principal tarefa hoje é de tradutora de linguagens entre mercado, investidores, executivos e os acionistas. Né? Como é conviver no dia a dia ao lado de um cara tão especial como Deusimar? Eu já usei essa palavra aqui algumas vezes, mas eu vou repetir porque eu não consigo dizer outra diferente. É privilégio. Existe um desafio grande que a gente comentou de ser o herdeiro, a filha do dono, aquele preconceito. Mas, por outro lado, eu tenho um exemplo traduzido ali, no dia a dia. Eu tenho, no dia a dia, o meu principal mentor, né? Que é o Deusimar. Então, ele é a sua maior inspiração? Ele é, sem sombra de dúvida, a minha maior inspiração. Alguém mais te inspira fora o Deusimar? Várias pessoas me inspiram. A gente comentou agora recentemente o próprio Padre Eugênio. O Padre Eugênio, ele é um líder nato. Ele é um padre, um sacerdote, mas que ele está atento ao outro. Ninguém passa pelo Padre Eugênio sem ser impactado por ele, né? Então, ele é um líder para mim. Ele é muito especial. Ele é muito especial. É uma referência muito grande. Tem várias outras pessoas sentindo importantes. falta das missas dele aqui em Fortaleza. Eu até depois vou te passar o calendário, que ele está vindo aos domingos em igrejas diferentes. Ele está conseguindo vir sim. Que bom. Indo aqui para a reta final, Patriciana, a PagMenos, nem sei quantas unidades tem pelo Brasil, mas mais de 1.000 com certeza.
2.000, sei lá. Não, nós estamos com 1.600 e quase 50 lojas. Pronto, vamos lá. Para onde é que a Pague Menos vai? Qual o plano de expansão da Pague Menos? Vai ser por aquisições ou vai ser orgânico? Porque eu admiro muito o modo orgânico, a capacidade de crescimento orgânico que a Pague Menos tem. E qual é o plano de expansão? Vai ser orgânico? Vai ser via expansão, com aquisições, fusões? Como é que vai ser? A Pague Menos, ela dentro do histórico, como você mesmo colocou, ela tinha um track record muito legal de abertura de lojas de forma orgânica. A gente abria, ainda abre, né, por volta de 100, 120, 80 lojas por ano. É quase uma nova rede a cada ano. Em 2021, a gente fez a aquisição da Extra Farma. São 400 novas lojas que foram adicionadas ao nosso portfólio. Então, a gente... Como foi essa experiência de aquisição da Extra Farma? Foi uma experiência... Uma empresa que sempre cresceu muito organicamente, de repente, anexou 400 unidades. Uma experiência riquíssima, porque a gente teve que trabalhar mais do que nunca cultura e valores, para garantir que a gente conseguisse pegar o melhor da Extra Farma com o melhor da Pague Menos. E não uma empresa absorver a outra e destruir aquilo que tão maravilhoso a outra fez. Se a gente adquiriu a Extra Farma, a gente adquiriu porque a gente percebeu o valor no que ele fazia, né? Na operação que ele tinha, nos pontos, na maneira como os colaboradores atendiam. Então, esse foi um processo bem desafiador e novo para a Pague Menos, mas eu posso dizer que a gente tem conseguido capturar as sinergias de uma forma muito eficiente, então para a gente tem sido um bom exercício e a Extra Farma nos credencia para estarmos abertos para, quem sabe, fazer crescimento não só de forma orgânica, que já é o nosso histórico e já é como a gente tem atuado, mas também agora por aquisição. Então nós estamos bem abertos se tiver uma oportunidade, a gente está atento a isso. Mas esse ano de 2024, a gente abre 30 lojas, porque a gente está com todas as 400 para serem trabalhadas. Tem algumas que vão mudar a bandeira de Extra Farma para Pague Menos, né? Então, tem alguns trabalhos que a gente tem que fazer após a aquisição. Mas, sem sombra de dúvidas, a Pague Menos não vai parar. Continuaremos crescendo com Pague Menos e Extra Farma. Hoje nós, desde 2009 que nós estamos presentes em todas as unidades da federação, então a gente está presente em todos os lugares. E ser do Brasil, ser do Ceará é uma coisa que nos orgulha muito. É um movimento cearense para conquistar o Brasil como um todo. Renata Paula, acabou. Dá para fazer mais, não? O tempo urge, uma pena, lamento. Uma alegria. Obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigado você por estar aqui me ajudando a ter esse bate-papo incrível com essa mulher nota 10, né, que é a Patriciana. Obrigado pela sua presença. E vamos já programar aí outra mulher pauta arretada. Feminina. Se Deus quiser, falar. Vai ser difícil manter a régua. Mas, Patriciana, muito obrigada pela oportunidade de conhecer um pouco mais sua história, de conhecer mais um pouquinho desse ícone que é o Ceará, dessa marca tão forte vinda do Ceará. Fico muito feliz, eu digo que nós somos privilegiadas por ser do Ceará, esse povo que tem tanta coragem, tanta bravura para trabalhar. Sabe que tem um movimento dos cearenses para conquistar o mundo, viu? Opa. Tem vários infiltrados por aí. Tem esse movimento. Então, obrigada pela oportunidade, vamos sim partilhando um bom conteúdo para a gente ter mais mulheres no topo das empresas e nos conselhos. Renata, obrigado pela tua presença. Patriciana, te dou aí uns minutinhos finais, mas primeiramente agradecendo você ter vindo aqui gentilmente compartilhar aí a sua história, a história da sua família, né, a história da sua empresa familiar, que é um case e é um motivo de orgulho para todos nós cearenses, tá? Então, muito obrigado. E esteja certa que muitas meninas assistem o nosso programa, fica aí no YouTube, Facebook, Jornal Jangadeiro. E você, sem dúvida alguma, como também a Renata, é inspiração para muitas meninas. E como mãe de meninas, que conselho você daria para as meninas que estão aqui nos assistindo atentamente, você e a Renata, que conselho você daria, né, para quem está nos assistindo nesse momento? Obrigado, tá? Nada, eu que agradeço a super oportunidade de a gente contar um pouquinho da história. Eu traria talvez 2 grandes conselhos, né? Um é que não tentemos nós mulheres sermos heroínas, super mulheres. Como a gente viu aqui, a gente precisa dividir as atividades, ter uma rede de apoio. Então é importante que a gente grite quando estiver doendo, que a gente divida as atividades.
E, por outro lado, nós precisamos também ser cada vez mais ousadas e corajosas, né? Sair um pouquinho do casulo que às vezes as pessoas querem nos colocar, ou então vestir só a roupa que nos permitem vestir. Que a gente possa, sim, ser mais ousada, ser arrojada, que a gente não precisa estar 120% preparada para concorrer a uma vaga que só 100 já resolvia, né? Então a gente vai lá, tenha coragem, acredite em você mesmo, que muitas mulheres já estão chegando lá. Eu me inspirei em várias e espero também estar sendo fonte de inspiração de algumas. É um prazer enorme a gente estar aqui finalizando o nosso Inovação e Negócios de hoje, recebendo a Renata Paula, que é a diretora financeira de uma empresa Orgulho Cearense, que é a BSPA Incorporadora. Eu e a Renata recebendo a Patriciana Rodrigues, que é presidente do Conselho de Administração da rede de farmácias Pague Menos, uma empresa cearense, Orgulho Cearense, uma empresa listada em bolsa, e menos de 5% de empresas listadas em bolsa tem em sua presidência de conselho uma mulher, e a Patriciana exerce essa função nessa empresa familiar que é a Pague Menos. Então foi um prazer enorme, uma oferta de conteúdo riquíssima, né, para todo mundo. E isso me dá muito prazer, muita alegria nesse programa especial de hoje, agradecendo a XP a cessão desse espaço tão bonito. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Jornal Jangadeiro apresentou Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vetor Marcas e Patentes. Construindo marcas fortes. Fale com o especialista. 3066-3999.